Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. É com grande alegria que estamos aqui, eu e Darcy, para mais um programa, onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 28, que Kardec denominou como Coletânea de Preces Espíritas. Esse é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e que nem sempre a gente dá muito valor a ele. Então hoje ele é um capítulo numa questão de texto inicial muito curto e que dá para a gente explorar, para a gente ver a ideia de Kardec e dos Espíritos de inserirem esse capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é, Darcy? Tudo bem, Darcy? Olá, amigos, muita paz e muita alegria em nossos corações pela oportunidade de nós estarmos revendo estas informações tão preciosas. Então a gente vai ler, vamos lendo aos pouquinhos e vamos comentando. Então no preâmbulo desse capítulo 28, que é a Coletânea de Preces Espíritas, Kardec nos diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que o grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Acho que até vale a gente parar, Darcy, depois eu leio o segundo parágrafo. Então, Kardec aqui já está dizendo para a gente que não importa a forma como a gente vai orar, se com palavras, que com pensamento, o que importa é que venha tudo do nosso coração. E nem precisa ter aquele monte de palavras. Às vezes emanar um bom pensamento para alguém, ou emanar um pensamento a Deus e agradecer, isso vale mais do que muitas palavras. E aqui, Márcia, ele diz aqui, ore, pois, segundo suas convicções. Exatamente. Eu achei interessante, porque que religião você tem, que convicção você tem da vida. Você emanando esse pensamento, você está orando. Exatamente, não importa como é que vai ser essa sua oração e em quem você acredita. E ele até fala isso aqui, Ele fala que, olha, os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos. Quer dizer, olha só, ele está aqui dizendo, porque as pessoas dizem assim, se a prece não precisa de palavras todas formuladas, se a forma nada vale, por que então um capítulo de coletânea de preces? Aonde eu faria uma prece decorada, uma prece lida. Então ele está aqui explicando que o objetivo dos espíritos é nos ajudar, a gente até começar, a gente daqui a pouco, e saber colocar os nossos pensamentos para aquele objetivo. Depois a gente já vai fazer conforme o nosso coração, Darcy? É isso mesmo. Dizem, então, auxiliar os que sentem embaraço. Ou então, muitas das vezes, a gente decorou a prece, não é? E com a prece decorada, não é? A gente, muitas das vezes, se perde e a gente não sabe mais o que a gente está falando, Aliás, eles vão depois até falar sobre isso, O nosso pensamento, você está ali verbalizando, mas ele vai falar isso depois ali, E as palavras vão e o seu pensamento está totalmente em outro lugar, Quer continuar, Darcy?
Continuo, querida. Ele diz assim: a coletânea de preces que esse capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitas que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras, e em termos diversos, apropriados a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda mesmo entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando sinceras. Então aí está esse destaque, né? É a prece sincera, essa elevação sincera de pensamento. E aí Kardec continua assim: não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo, complementando em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Então, é só reforçar, não é, que o que ele vai apresentar daqui para diante, não é, não tem um formato, não é um formulário único. Então, eu tenho que ler, né, aquela informação. Ele está orientando o nosso pensamento. Como o Márcio falou, existem muitas pessoas que dizem assim: mas como é que eu vou orar? Olha só, você vai lendo, vai entendendo e você vai aprimorando o que está colocado ali, né? Você vai chegando ao que realmente você quer, o que você quer pedir ou o que você quer louvar, porque a prece, eles nos dizem, né, que ela tem 3 objetivos, né? De louvar a Deus, de pedir e de agradecer por tudo que nós recebemos. E é importante quando esse item que você está lendo aqui, Darcy, porque, olha só, já disse aqui no 2º parágrafo que a gente leu, para chamar atenção sobre certos princípios da doutrina. Depois eles botam aqui, né, que tem uma variedade de conjunto das instruções que os espíritos ministram, e é uma aplicação dos princípios da moral evangélica que foi desenvolvida ao longo de todo o livro. Então, eu estava aqui lembrando, né, de vendo uma palestra do Haroldo, que eu acho interessante aqui nesse parágrafo a gente complementar, exatamente quem estava dizendo isso, a importância desse capítulo, porque Kardec mesmo diz, olha, que complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina estão nesse capítulo. Olha que interessante, né? E a gente vai aprendendo sobre a doutrina em cada prece que a gente tem nesse capítulo. Bom, continuando aqui, ele diz aqui que o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Quer dizer, crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Então, aqui para Deus não importa, né, Darcy, que religião você tem, você quer também... Pode. Não, e aqui eu estava lembrando, né, a gente estava comentando na preparação aqui do programa, da gente lembrar aquela passagem, né, de Jesus ali comparando o publicano, fazendo a sua prece em pé, todo resignado, de cabeça baixa ao altar, e o fariseu ali do lado, olhando aquilo, dizendo que... E ele fazendo a sua prece em voz alta, em palavras, e o publicano lá quietinho, colocando todo o seu coração naquela prece. E aí Jesus pergunta, a quem agrada mais a Deus? O publicano ou o fariseu? Naquele tipo de prece, né? Que o outro era uma prece só dos lábios. Então, não importa seu credo, não importa o que ele fala aqui, né? Reconhece como boa as preces de todos os cultos,
desde que sejam ditas pelo coração e não somente pelos lábios. Uhum. E aqui no sexto parágrafo, né, ele vai falando na condição essencial à prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, quer dizer, que seja clara, né, a fim de que nos possa falar ao Espírito. E aí ele diz, para isso não basta seja dita numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam, as mais das vezes, abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Então ele está querendo dizer para nós que não adianta nós estarmos fazendo oração numa língua que ninguém entende. E também de uma forma, não é? Nós vemos, às vezes, as pessoas têm uma fala tão rebuscada que alguém que está acompanhando diz assim, gente, o que aquela palavra quer dizer? Não é? Então, nós vamos precisar, na hora da oração, estar pensando nisso. A linguagem que eu estou utilizando está clara. As pessoas podem entender aquilo que eu vou falar, porque dessa forma, como dizem muitos espíritos, a prece não chega ao teto da nossa casa, né? Exatamente, né? Porque é como se a gente estivesse escutando uma fala de alguém, e que aquilo ali você já não percebe o coração, o conteúdo, não é? E aquilo não gera interesse nem de nós encarnados, quanto mais dos desencarnados que estão ali para nos ajudar. Né? Uhum. Aí eu estou aqui percebendo que o parágrafo 7, ele complementa esta informação que a gente está dando, né? Porque ele diz a qualidade principal da prece, né? Ser clara, simples, concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Quer dizer, tem que ter uma simplicidade, uma clareza. Né? Clara, simples e concisa. Dizer, isso. Né? Concisa significa dizer, não, às vezes, não é, Márcia, a gente vê as pessoas vão fazendo uma prece e depois lembra de Jesus, falar de Jesus, daquilo que aconteceu e volta à prece, né? Tem gente que às vezes que faz uma palestra fazendo uma prece. Ou a prece, né? A gente aproveita para dizer que a gente lá na nossa casa espírita, Ana, Márcia, a gente falou, olha, 3 minutos, em 3 minutos... 3 minutos às vezes já é muita coisa, que é um tempo... É muita coisa, né? Mas então, para que a gente preste atenção, né, nesse efeito da prece, né? E mais adiante... Kardec vai falar nas categorias da prece. Você pode ver, Márcia? Mas eu achei interessante aqui, Darcy, dele também dizer que numa palavra deve fazer refletir. Quer dizer, que a gente reflita aquilo que a gente está ali colocando, né? Então ele diz que somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de um ruído. Então, o que ele coloca aqui, né? Quando ele diz até que a gente está falando ali, olha, notar que com ar distraído e com volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Aí que a gente comentou no início, que ele diz, veem-se os lábios mover-se, mas pela expressão da fisionomia, pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali é apenas um ato maquinal, quer dizer, o nosso pensamento está longe, eu estou ali repetindo aquelas frases, aquelas frases. E aí a gente chega aqui nas categorias que têm essas preces aqui. Kardec dividiu essa coletânea de preces em 5 categorias. Primeiro são de preces gerais, que a gente vai falar rapidinho, que ele coloca o Pai Nosso, a oração dominical. Prece por aqueles mesmo que ora, quer dizer, por nós mesmos. Prece pelos vivos, aí tem várias categorias e subcategorias, e prece pelos mortos,
preces especiais pelos enfermos e pelos obsidiados. E ele começa justamente, que ele diz que a primeira que ele vai aqui colocar é a oração dominical, o Pai Nosso, porque foi o que os Espíritos recomendaram, que essa prece que começasse esse capítulo, encabeçando essa coletânea, colocasse o Pai Nosso. Não somente como prece, mas também como um símbolo. E diz aqui que de todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir todas as outras, conforme os nossos pensamentos que a gente coloca no Pai Nosso. Então, o Kardec aqui vai pegar cada frase do Pai Nosso e vai dar uma continuidade, como se fosse um entendimento sobre o que nós estamos falando e complementar. A gente pode, além de falar a frase da oração, complementar com o que ele está dizendo em cada frase. Então, é bem interessante. E aí, meus amigos, vocês vão ver preces para vários objetivos, para que a gente possa corrigir um defeito, para que a gente possa pedir força para resistir uma tentação, para que a gente possa agradecer por uma graça tida, para que a gente possa pedir um conselho nas aflições da nossa vida, e por aí vai. E principalmente prece para a nossa submissão e resignação às questões da nossa vida que a gente não tem condições de modificá-la. E a prece para os nossos anjos de guarda, né, Darcy, que também são maravilhosas. Mas essas são maravilhosas. E o importante, né, Márcia, eu acho que você falou, a gente vai só reforçar, né, que cada tipo de prece tem um prefácio escrito por Allan Kardec, né, e que é uma peça doutrinária de grande importância, né? Então ele vai, quando a gente aqui está falando dos anjos guardiães, né? Ele vai dizer nesses espíritos que têm a missão de ser o nosso pai espiritual, né? Muito bom mesmo. A gente sugere, meus amigos, que vocês em casa possam fazer um estudo sequencial dessas preces, que é o que vai nos dar assim, muita alegria, muita esperança, muita conformação diante de tudo que a gente passa na vida, entendimento a respeito dessa vida maior, né? Darcy, assim, só completando, né, o que você está colocando de tão importante, porque é justamente disso, porque no prefácio, por exemplo, quando ele vai falar de resignação e submissão, ele vai explicar no prefácio por que nós devemos ser submissos e resignados. Quando ele vai falar de quando a gente está numa dificuldade da vida, ele vai explicar por que das dificuldades da vida. Então, o Kardec, ele faz com que a gente consiga entender esses princípios que estão colocados na doutrina espírita e, a partir daí, nos ensina, olha, peça assim, até que seu coração vá, né, pedir de forma natural. Então é isso. E a gente queria complementar com Leon Denis, né, Darcy? Olha, Leon Denis, no livro Depois da Morte, o capítulo 50, né, ele vem, 51. 51, a prece. 51, a prece. Ele também tem algumas informações assim da maior importância para todos nós, e ele vai falar no efeito da prece, quando ele diz assim: quando uma pedra toca na água, vê-se vibrar sua superfície em ondulações concêntricas. Dessa forma, o fluido universal coloca-se em vibração através das nossas preces e dos nossos pensamentos, com essa diferença de que as vibrações das águas são limitadas, enquanto que as do fluido universal propagam-se ao infinito. Então, você já viu, né? Você já mentalizou. Então, tem aquele lago, você joga uma pedra naquele lago e aquela água, né? As ondulações, elas surgem. Então, esse é o efeito, né? Então, ele ainda diz que todos os seres, todos os mundos estão banhados neste elemento, como nós próprios estamos na atmosfera terrestre. Daí resulta que nosso pensamento
movido por uma força de impulsão, por uma vontade satisfatória, vai impressionar as almas a distância incalculáveis. Uma corrente fluídica estabelece-se de uma para as outras e permite aos espíritos elevados responder aos nossos apelos e de influenciar-nos através do espaço. É fantástico, né, Darcy? Aqui, quando ele fala que todos nós, encarnados e desencarnados, dentro da atmosfera terrestre ou de outros planos, nós estamos todos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Então, os nossos pensamentos, eles vão aonde a nossa vontade está dirigindo. Os seres, né, maiores, ou nos ligarmos a outros, aqueles que podem estar nos prejudicando. Então, quando ele diz aqui, daí resulta que nosso pensamento, movido por uma força de impulsão, por uma vontade satisfatória, vai chegar a distâncias incalculáveis. E a gente pode ajudar com a nossa prece, além de nós mesmos, seres que já se foram e seres encarnados que ainda estão aqui conosco. Aliás, ele diz para a gente que a nossa prece para os desencarnados, né, ele diz, como é que ele fala aqui, ele diz aqui, olha, a prece opera sobre eles como uma magnetização à distância. E aí ele diz que penetra esses fluidos espessos e sombrios que envolve esses espíritos infelizes e vai atenuar as suas tristezas. Então ele fala isso aqui, que a prece também para os desencarnados é a melhor forma de caridade que a gente possa ter por esses espíritos. E para nós mesmos aqui, né, para os encarnados também, né, Darcy? É isso mesmo. E a gente também lembra, né, que em O Céu e o Inferno nós vamos encontrar o depoimento dos espíritos quando dizem: as vossas preces me ajudaram, as vossas preces me acalmaram. Então nós vamos fazer, né, colocar aquele caderno em que nós vamos estar orando, né, pelos criminosos, por esses espíritos que fomentam violência, aqueles que estão em sofrimento. Então nós vamos ver o alcance da nossa prece. Pelos suicidas. A gente até lembrou, né, da Dona Ivone Pereira, que tinha o caderninho dela, que ela, naquela época que os jornais impressos tinham os obituários, e ela tinha o caderninho com o nome daqueles que desencarnaram e com o nome daqueles que ela sabia que eram suicidas também, né? Então, é o nosso pensamento, seja até para aqueles nossos amores que já não estão mais aqui, ou amigos que a gente saiba que também desencarnaram, que a gente possa fazer essa prece, né, Darcy? É, isso mesmo. E aí, Márcia, eu queria aqui também ver algo que Santo Agostinho diz, né? Que a prece, meus amigos, traduz os benditos instantes dos colóquios arrebatadores do êxtase perfeito e os lampejos das luzes divinas em nós. Né? E assim, com ela podemos vislumbrar as grandezas celestiais e, por um pouco, conviver com as estrelas divinais, que são os espíritos superiores assistentes de Deus. É isso aí, né, Darcy? Então, se a gente não tiver mais o que colocar aqui, que a gente teria assim, assunto para falar ainda por muito tempo, a nossa gratidão, né, Darcy? Até o nosso próximo programa. São capítulos, então, que a gente recomenda uma leitura com muito cuidado, que é o capítulo 28 da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria, então, só terminar com uma frasezinha de Leon Denis, quando ele diz: reúnam-se para orar. Isso. Né? A força. Então, a força, né? Reúnam-se para orar. Vamos formar pequenos grupos, 3, 4 pessoas. Isso, assim, é a nossa hora de orar. Um abraço, amigos. Um abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro
apresentou o programa Evangelho e Vida.